Saudações a todos aqueles que visitam este canal, sou o pesquisador Marcos Lopes. Estamos falando sobre o massacre mórmon que aconteceu no dia 11 de setembro de 1857. Portanto, fazem mais de 160 anos que aconteceu um massacre mórmon nas terras de Utah, nos Estados Unidos da América. Bem, Brigham Young, que era o segundo presidente da Igreja Mórmon, uma pessoa alucinada pelo poder, ela queria um reino dentro dos Estados Unidos da América, certo? E ele criou até a sua própria moeda, criou leis. O governo dos Estados Unidos, quando mandou os seus representantes para aquela região, teve muita dificuldade com Brigham Young, porque era um homem intolerante e ele não aceitava o governo dos Estados Unidos interferindo no seu poder, certo? Então eles criaram suas moedas, tal, e queriam fazer um estado independente, ok? Acontece que o governo dos Estados Unidos não gostou nada disso, logicamente, né? E ia mandar um exército para depô-lo. Nisso eles começaram a fabricar muitas armas para se defender, certo? Acontece que em 1857 estava passando por aquela região uma caravana com aproximadamente 140 pessoas, incluindo homens, mulheres e crianças, ou seja, era uma média de 5 famílias que estavam passando por aquela região. E eles passavam em carroças, eram desertos, não tinha estradas, né, boas, né, não tinha uma estrutura. Mas eles estavam passando por aquela região porque eles iam para a região da Califórnia para tentar um futuro melhor. Ok? Ano 1857. Acontece que naquela região existiam índios também, né? E não só os mórmons estavam alojados naquela região, que achavam que era a terra prometida. Brigham Young, ele foi informado de que estava passando essa caravana pela região de Utah ali. E ele diz uma versão, né, a versão Mormon, que ele não autorizou o massacre daquele comboio. Mas acontece que os líderes mormons entenderam que deveriam saquear aquele povo e deveriam assassinar todas aquelas famílias, ok? Existia um bispo chamado John D. Lee, que era um filho adotivo de Brigham Young, certo? Era um bispo mormon. Isso está relatado num livro chamado Por que Abandonei o Mormonismo, de Thelma Geer. Thelma Geer, ela é bisneta de John D. Lee, ok? E ela relata aqui no livro Por que Abandonei o Mormonismo muitas dessas histórias negras da Igreja Mórmon, ok? Bem, acontece que os índios Paiutes, aliás, eles foram instruídos pelos líderes mormons daquela época que deveriam matar aquela caravana porque aquilo ali estava sendo enviado pelos Estados Unidos para tirar as suas terras. Ou seja, mentiram para os índios. Acontece que, em dado momento, aquele comboio ali parou para alimentar os seus animais, os seus gados, para as crianças comerem também. E acontece que houve um ataque, certo? Aquelas pessoas inocentes que ali estavam. Líderes mormons pintados como índios e os índios também. Acontece que naquele confronto, né, eles pensavam que iam ganhar rapidamente, matando rapidamente aqueles seres humanos. Mas eles reagiram, porque ali estavam as suas famílias, estavam as suas crianças, e defenderam com unhas e dentes aquele território. Aquelas pessoas inocentes que não queriam guerra, só estavam passando por ali.
E em certo momento, John Dee, usando de uma artimanha terrível, enganou aquelas pessoas que estavam ali. John Dee, certo? Ele quis um contato com os líderes ali daquela caravana de americanos. E no seu contato ele disse o seguinte: olha, nós somos mormons e podemos proteger vocês dos índios, ok? E basta somente que vocês entreguem as suas armas e nós vamos escoltar vocês. E escoltando vocês vão conseguir chegar lá nas regiões da Califórnia, lá, que não tinha aquele nome, logicamente, naquela época. Mas, né, eles acreditaram. Afinal de contas, eram religiosos, eram bispos mormons, eram pessoas, né, que aparentemente pareciam ser do bem. E entregaram as suas armas. Começaram a ser escoltados, né, por aqueles religiosos mormons. Só que, infelizmente, era como diz aqui no Brasil, uma casa de caboclo, né? Era uma artimanha para matá-los. Infelizmente, em dado momento, queridos, eles, devido a uma ordem que foi dada ali, eles se viraram, os líderes mormons, e começaram a atirar naquelas pessoas, naqueles pais de família, naquelas mães, naquelas crianças. E a ordem que os índios tinham era para massacrar também todos aquelas pessoas que estavam naquelas charretes, naquelas caravanas. E como eles não tinham mais armas para se defender, eles foram assassinados, simplesmente por essa mentira de John Dee, por esse engano desse bispo mormon. Eles entregaram as suas armas, acreditando que iam ser salvos. Infelizmente, foram mortos pelos mormons, pelos líderes mormons e pelos índios, matando todas aquelas pessoas. Foi um massacre ali nas montanhas Merons. Olha, eles mataram todos, com exceção de 17 crianças que tinham abaixo de 8 anos, né? E essas crianças foram poupadas, depois foram adotadas por mormons naquela região de Utah. Houve situações que os índios eles arrancaram o couro, né, cabeludo das mulheres e penduraram nas árvores. Olha só o ódio dessas pessoas. O governo federal, mais tarde, o governo federal dos Estados Unidos resgatou essas crianças, mas os traumas ficaram para o resto da vida. Houve, dentre essas crianças, quem escrevesse livros comentando sobre esse massacre muitas décadas depois. No próximo vídeo vou continuar com mais detalhes sobre essa história negra, tenebrosa, da liderança mormon que dizia ter a verdade e o evangelho restaurado. Até o próximo vídeo.